Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Mente Holística Cast. Aqui a nossa abordagem é dentro da filosofia holística. É dentro também, falamos muito temas aqui ligados às terapias integrativas. É porque a gente sabe, somos um ser completo, corpo, mente e espírito. E hoje, em especial, eu estou muito feliz, porque depois de um certo tempo para alinhar a agenda da minha convidada, finalmente hoje estamos aqui. Ela é médica, escritora, ligada a esses temas, né, a autoconhecimento e, além disso, ela é consteladora familiar. Ela vai falar, logicamente, um pouco dela aqui para nós. É a doutora Dagmar Ramos, que é um prazer você estar aqui comigo, ter aceito o meu convite, doutora. O prazer é todo meu. Esse lugar tão bonito aqui, não é? E estar com você nesse propósito, que é o meu propósito também, que é divulgarmos, não é? Essa condição do ser humano como um ser integral. E as terapias integrativas, que no Brasil, inclusive, estão no próprio Sistema Único de Saúde, o que é um avanço com relação a muitos países. Então, é com muita alegria que eu estou aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Então, e aí eu vou querer saber, e obviamente, né, todos vão querer saber como que você chegou até aqui, né, onde você nasceu, como que foi um pouquinho da sua história, né, médica, e partindo, né, também agora atuando nas constelações, escrevendo um livro, né, Constelações Familiares na Medicina. Vamos contar um pouquinho aí para a turma. Tá certo. Bom, eu sou uma médica formada aqui em Goiás, na UFG. Este ano nós comemoramos 40 anos de formatura. Nossa, que Sou da legal. turma de 82. E assim que eu terminei o curso, eu fui para São Paulo buscando uma especialização. Minha primeira especialização foi na USP, em medicina preventiva e social. E me formei, então, uma médica especialista nessa área, sanitarista, trabalhando também com epidemiologia, trabalhando com políticas de saúde. Uhum. Complementei meus estudos na Itália, num estágio nessa área da medicina social também, mais voltado para a saúde mental. Depois eu voltei para o Brasil, ainda em São Paulo, e além do trabalho como médica sanitarista, eu me especializei também em homeopatia, pela Associação Paulista de Homeopatia. Então, eu trabalhei muitos anos, tanto no serviço público, como médica das unidades de saúde, também administrando serviços de saúde, como também na homeopatia, no meu consultório. E assim se passaram alguns anos. Depois eu senti necessidade de continuar estudando e me formei na psicologia transpessoal, Uhum. na escola que se chama DEP, Dinâmica Energética do Psiquismo. Foi uma escola que me marcou muito, impactou muito a minha formação. Uhum. E então eu segui sendo uma médica do serviço público, do consultório como homeopata e também psicoterapeuta transpessoal. Senti necessidade de continuar estudando É uma busca. e me formei também em psiquiatria. Então, eu sou uma médica psiquiatra, homeopata, com essa formação na medicina social e na psicoterapia. Voltei para Goiânia no ano 2000. Hum. Nessa época, eu já tinha meus 2 filhos, que hoje um tem 29 anos e a outra 24. E estou aqui em Goiânia. Aqui em Goiânia eu trabalho no meu consultório particular como médico homeopata, psicoterapeuta. E no início dos anos 2000, eu entrei em contato com esse método maravilhoso que são as constelações familiares. Conheci Bert Hellinger, o criador do método, fiz a formação com uma escola alemã. Uhum. Participei de uma pesquisa que foi a primeira pesquisa científica sobre sintomas, doenças e constelações, coordenada por Dr. Gunther Weber, um médico, professor da Universidade de Heidelberg, na Alemanha. E eu coordenei a equipe do Brasil, éramos 7 países, e eu coordenava uma equipe do Brasil.
Foi um momento muito rico, de muito aprofundamento, não é? Onde eu pude integrar todos esses conhecimentos. E, afinal, há 2 anos, eu lancei esse livro. Posso falar do livro já? Claro, imagina, isso é maravilhoso, olha. O livro As Constelações Familiares na Medicina, que foi editado pela Cultrix Editora, que muito me honrou, porque é uma das maiores editoras do país, é a editora que publica os livros de Bert Hellinger, o criador das constelações. E este livro abriu muitas portas também para um diálogo, uma conversa a nível nacional, não é? E internacional, porque as constelações hoje estão presentes no mundo inteiro. Então, essa sou eu, e é com muita alegria que eu estou aqui. Então, vocês perceberam o quanto, né, eu trabalhei para que ela estivesse aqui, né, pelo menos assim, mentalmente, né, para conseguir esse espaço, né, nos horários dela, né. Mas aí, Dagmar, você, na verdade, eu te conheci, né, há uns anos atrás, com a minha primeira terapia nessa área de constelação familiar. Eu participei como cliente, né? E, assim, tive esse conhecimento na época, eu não sabia, né? Eu sabia que alguém falava que era muito bom. E aí eu fui, que eu também sou uma buscadora, né? Para resolver as coisas, eu acho que terapias, nada melhor do que a gente realmente buscar, né? Esse autoconhecimento e tudo. E aí, o que você vê que aí de alguns anos, que você entrou em 2000 até hoje, o que você já sentiu que tá, né, que já foi construído para as pessoas, esse entendimento, né, essa mudança em relação às constelações familiares? Sim. Olha, Isa, as constelações, elas vieram para ficar no mundo do autoconhecimento, da terapia, não só nessa questão da terapia individual, como as constelações organizacionais que nasceram das familiares, estão hoje presentes na consultoria empresarial em várias indústrias, universidades do mundo todo, principalmente onde nasceu, que é a própria Alemanha. É um método que começou a ser experimentado e a ser desenvolvido no final dos anos 70, 80. Então, ele já tem algum tempo de experimentação, de desenvolvimento, né? E as constelações, elas permitem, de uma forma bastante prática e muitas vezes até surpreendentemente rápidas, não é? Permite você acessar todo aquele inconsciente que está atuando sobre você, os chamados vínculos invisíveis familiares, as identificações doentias, não é? As doenças que têm um forte padrão familiar, não é? As experimentações com relação aos traumas e como esses traumas estão impactando a nossa vida, sejam traumas que nós mesmos vivemos desde o nosso nascimento até antes do nascimento, Sim. não é? No período gestacional, nós já sabemos que esse período é um período que pode promover, sim, vivências traumáticas, não é? Que vão depois afetar o desenvolvimento da pessoa, não é? Assim como os chamados traumas transgeracionais. Ou seja, experiências traumáticas vividas pelos nossos pais, pelos nossos avós, até por gerações bem anteriores que estão impactando o sujeito naquele momento, né? Então, nesses quase 20 anos, não é? Quando eu comecei a atuar nas constelações, foi no ano de 2004, 2005, eu tenho atendido pessoas com diversos problemas de saúde, sintomas, ou mesmo transtornos relacionais, não é? Dificuldades no relacionamento de casal, ou mesmo com os pais e filhos, não é? Que ao
atuarmos com este método, nós acessamos aquilo que está no nível que a gente chama assim do inconsciente coletivo ali. Coletivo em termos da família, ou às vezes até em termos daquela comunidade mesmo, onde o problema está inserido, ou aquela empresa, aquela indústria, aquele governo, não é? Então, esse método ele é fenomenológico e qualquer pessoa que está presente nesse trabalho, ele tem um formato que lembra um pouco o psicodrama, não é? Embora ele seja diferente do psicodrama, mas tem muitas semelhanças. Então, ali aquelas pessoas captam essas informações que estão num campo, que nós podemos chamar de um campo de informações no nosso subconsciente. E as pessoas, ao entrarem neste trabalho como representantes de outras pessoas ou de outros elementos, aquela pessoa capta essas informações e o terapeuta vai então, junto com o paciente ou o cliente, ele vai montando um quebra-cabeças, trazendo mais clareza, não é? Eu queria até citar um exemplo. Nesse final de semana aqui em Goiânia, nós tivemos mais um workshop de constelações, atendendo as pessoas. E uma paciente que eu já venho acompanhando no consultório num episódio depressivo, não é? Ela veio para fazer esse trabalho e na constelação dela ficou claro que havia uma espécie de uma lealdade invisível, não é? De uma identificação com o primeiro filho do casal, dos pais, ou seja, o irmão mais velho da cliente, que foi um natimorto praticamente. Ele nasceu e alguns dias depois ele veio a falecer. E esse trauma, essa morte prematura impactou não só, obviamente, os pais, não é, como todo o sistema. E neste trabalho, o que nos pareceu bastante indicador, vamos dizer assim, o que o representante trazia como informação era uma lealdade dessa irmã a este irmão que não pôde ficar. Algo do tipo assim: meu querido irmão, eu fico na vida, mas eu fico com um peso muito grande. E eu não posso me permitir ser alegre, ser feliz, se você não pôde ficar. E a constelação não só ela é um método muito interessante para apontar a questão, a identificar o problema, como ele traz também uma possibilidade de uma ressignificação, vamos chamar assim, não é? Ele traz a possibilidade de você atuar naquilo que está causando aquele problema, não é? E essa atuação se dá através das falas, não é? Sim. Que são falas de resolução, de integração do problema, não é? Essa representante, por exemplo, sentiu vontade de dizer para este irmão como ela lamentava a morte precoce dela, mas também aquele representante daquele irmão dizia para ela assim: este foi o meu destino, está tudo bem, fique na vida e viva a vida também por mim. E o que você percebe muitas vezes, quando nós chegamos exatamente no nó da questão, não é? Na questão que está atuando de forma inconsciente ou subconsciente naquela pessoa e determinando aquele adoecimento, imediatamente há uma sensação de alívio, como uma catarse, não só por parte do representante, mas por parte da cliente que estava ali ao meu lado. Ela sentiu como se tirasse um grande peso, não é? E ali havia, na verdade, duas situações. Uma era uma identificação e uma lealdade a esse irmão que morreu muito cedo. Não é? Mas havia também uma outra dinâmica que estava atuando de uma forma muito presente, que a representante se colocava entre a mãe e o filho ali morto, não é? É como se ela quisesse poupar a mãe,
quantas vezes É. a gente, no nosso dia a dia, na nossa vivência e também na vivência que a gente tem no consultório, a gente não vê uma situação assim, não é? Uma criança que muitas vezes, naquele amor pela mãe ou pelo pai, tenta aliviar a dor da mãe. É o que Bert Helling chama de um amor inocente, porque obviamente que não vai conseguir aliviar. Às vezes até piora, porque a criança vai crescer também adoecida em função desta identificação doentia. Então são muitas coisas, Isa. São mesmo. E eu acho assim sensacional, porque você descreve, né, assim, como se realmente fosse, né, um cinema mudo, vamos falar assim, né? A percepção do terapeuta ali, com os, no formato, né, no jeito do corpo, né, das pessoas que estão representando, porque hoje a gente sabe que tem outras formas, tem terapias, né, na água, tem outros tipos, né, mas é que você faz, é com representantes, pessoas, né, pessoas mesmo, mas eu entendo, porque quando eu fiz foi assim, né, eu aprendi muito ali, porque é um cinema mudo. As pessoas têm, né, vontade de sair do lugar que estão, chegam até outro, e a leitura, no caso, né, que o terapeuta, no seu caso, né, você faz, é tudo isso, né, pelo conhecimento, com base no que o Bert Hellinger realmente estudou e deixou, né? Sim. Então... Sim, na verdade, Isa, esse método, ele foi se aprimorando e se desenvolvendo. É óbvio que as bases, os pilares foram construídos, né, intuídos e desenvolvidos principalmente por Bert Hellinger. Mas você tem um número grande de terapeutas que integram as constelações no trabalho que já faziam. Então, você tem grandes terapeutas no campo da Gestalt, por exemplo, que integraram a constelação, o próprio psicodrama, ou muitos são psicanalistas, que obviamente que utilizam todo o conhecimento da psique humana, não é? Outros desenvolveram outra área, uma área que eu gosto muito, que eu estudo muito, é a psicossíntese de Roberta Saggioli, né? Esse contemporâneo de Freud e Jung, um neuropsiquiatra italiano que desenvolveu um método maravilhoso que chama psicossíntese. E você tem a possibilidade de utilizar essa fenomenologia, todo esse conhecimento trazido por Bert Hellinger e integrar a sua experiência, o seu desenvolvimento já pessoal como terapeuta, né? Eu, por exemplo, eu tive uma formação que foi muito cara para mim, muito importante para mim na psicologia transpessoal. Sou uma estudiosa da psicossíntese de Roberta Saggioli e com as constelações, e o fato também de eu ser médica, de atender muitas pessoas com doenças, com sintomas, principalmente quadros mentais, eu acabei desenvolvendo um próprio método meu, que eu chamo de constelação do eu à luz da psicossíntese, onde eu integro o conhecimento de Roberta Saggioli, que é o conhecimento do ser completo, como você dizia no início, né, na apresentação do seu trabalho, quer dizer, o ser entendido como nas suas várias dimensões, não é? E integrado com o todo, não é? Roberta Saggioli tem essa visão do ser, ele faz um diagrama do ser, que é uma espécie de um ovo, onde ele coloca embaixo um inconsciente inferior, um inconsciente médio, um inconsciente superior, se conectando com o que ele chama do inconsciente coletivo, que foi algo que ele desenvolveu junto com Jung. Ah, que legal. Exato. E então, o que eu faço? O que eu fui percebendo que poderia ser útil? Se você está lidando com um caso difícil,
onde não apenas identificar a questão onde está o trauma, onde está a questão no sistema familiar, mas se você percebe que a pessoa ela está com muitos bloqueios internos, com muita dificuldade, não é? Às vezes ela está muito identificada com aquela criança ferida, não é? Daquele Sim. trauma que ela viveu na infância, e aquilo está dominando a personalidade dela. Ou às vezes o que está dominando a personalidade é aquilo que a gente chama assim de um eu sobrevivente, não é? Isso. Que diante daquela ferida é como se a psique se dividisse e aquele eu sobrevivente, que às vezes se mostra assim como uma pessoa muito forte, muito poderosa, muito... Ou se não aquela pessoa que não ligo para nada, é aquela defesa do ego assim que a gente chama de uma máscara da serenidade, mas que são máscaras que não são realmente estruturas vivas e vamos dizer assim, que podem levar a pessoa no seu processo de crescimento, de evolução, não é? Que abafam o ser real, o self, como diz Roberta Sardioli. Então, nesse tipo de constelação, eu consigo ajudar mais o paciente, o cliente, a identificar essas partes que estão atuando sobre ele e a fortalecer o seu eu real. No sentido de aquele eu real da pessoa, aquele self fortalecido, ele próprio pode lidar com a sua criança ferida. Porque aquilo que nós vivemos, aquele trauma que nós vivemos lá na infância, não adianta a gente querer que isso não tivesse acontecido, ou querer que aquela mãe ou pai, que muitas vezes nem estão mais presentes, não é? Possam ter tido uma atitude diferente do que tiveram, ou possam vir socorrer a nossa criança ferida. Nós somos adultos e nós temos que olhar para esses nossos traumas, não é? E acionar em nós o nosso terapeuta interno. Isso, não é? É isso. Então, esse método, eu penso que ele ajuda bastante nesse tipo de resolução. É claro que aquela pessoa mais fortalecida, ela vai poder lidar com aquele trauma familiar, com aquele padrão familiar, com mais força, com mais resolução. E isso, a base também é querer se autoconhecer, né, Dagmar? Certeza. Porque as pessoas que buscam esse tipo de terapia, de trabalho, assim, eu vejo que realmente querem um resultado e querem se enfrentar, né, na sua luz e sombra, né, quer entender, porque é isso. Se a pessoa não quiser, o que eu sei, né, e falo às vezes assim, é que o terapeuta ele não vai curar, né? Ele vai dar, é como se fosse trazer para a consciência aquilo que está inconsciente, mas é cada um, né, dos pacientes, clientes, é que vai acionar aquilo, que fazer esse movimento, vamos dizer, da alma mesmo, né, do querer, para que chegue a um resultado. Exato, exato. O Roberta Sardioli tem uma sentença, assim, uma frase que eu acho muito, que resume bastante isso que a gente está falando aqui. Ele diz assim: nós somos escravos de tudo aquilo que atua sobre nós e nós não identificamos. E nós começamos a nos libertar no momento em que nós identificamos esses aspectos dessa sombra, não é? E o Jung já diz que não tem como você chegar nessa luz que a gente busca, né? Um estado de serenidade, de força, de felicidade, se nós não mergulharmos na nossa própria sombra. Agora, isso não é uma tarefa fácil, né? Não. Por isso que eu gosto muito desse método da constelação, porque ele é um método também que leva, que considera e se utiliza de uma postura que eu chamo assim de uma postura muito amorosa, sabe? Muito amorosa, de acolher aquela pessoa naquele seu processo. E amorosa também com relação aos demais integrantes daquele sistema que está ferido. Por exemplo, com as constelações, a gente aprende de uma forma muito mais forte, evidente, a sair do julgamento.
Porque nós temos essa... É fácil para nós julgarmos, não é? Aquele pai que esteve ausente, aquela mãe que falhou, não é? Aquela traição, né? O outro que traiu. A própria... É interessante porque existem algumas críticas às constelações, que dizem que as constelações minimizam, por exemplo, o impacto de uma situação traumática e que, inclusive, é um absurdo dizer isso, mas tem pessoas que dizem que, inclusive, com relação à violência doméstica, a constelação não indicaria, por exemplo, uma punição ao agressor. Isso não existe. Absolutamente. Ao contrário, um trabalho, obviamente que todo trabalho, Isa, ele precisa ser bem conduzido. Sim, sim. Um constelador não é uma pessoa que participa de um workshop e já sai fazendo constelação. Sim. Essas formações, eu venho de um coletivo de formação já há muitos anos, né? O meu instituto, que é o Instituto Brasileiro de Soluções Sistêmicas, nós estamos agora começando o 17º curso de formação. E é um curso que dura 1 ano e as pessoas são pré-selecionadas, são pessoas que já estão neste campo, né? Já têm noções do que é a ética terapêutica, a própria terapia, são psicólogos, médicos ou mesmo outras pessoas que estão nessa busca e vão se formar neste método. É uma formação que não é só teórica, ela é toda vivencial, para que no final essa pessoa esteja apta a conduzir um trabalho de constelação. Mas o que nós observamos é que essa abordagem, ela vai permitir um conhecimento muito profundo, não é? Daquilo que está atuando sobre a pessoa e daquilo que está presente também no campo familiar, de uma forma a não julgar. Eu com as constelações me sinto, por exemplo, até uma melhor, vamos dizer assim, médica homeopata, porque na homeopatia a gente aprende a não julgar. Isso também muito nos é trazido por Hahnemann, o criado que também é um alemão, né, que criou a homeopatia. E o julgamento nos atrapalha muito. Então, você lidar, por exemplo, com uma situação envolvendo até violência, mas você olhar para aquele agressor, não no sentido apenas de apontar o dedo, mas você perceber qual é a dinâmica que o levou a ser um perpetrador, um agressor, ajuda muito. Com certeza. Não é? Porque aquele agressor, ele é alguém que foi agredido na sua infância. Ele vem com uma linhagem de violência e de agressão na sua família. E isso precisa ser visto. Isso precisa ser levado em conta. Existem trabalhos hoje, Isa, no Rio Grande do Sul, existe um trabalho já de muitos anos, e aqui em Goiás nós estamos começando um trabalho assim. Num outro momento eu quero voltar aqui para contar sobre esse trabalho. Vamos já deixar. Que é utilizar o trabalho das constelações em algumas áreas, né, as constelações já são utilizadas no judiciário em várias áreas. Sim. E na área criminal existem trabalhos muito interessantes, tanto no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Ceará. Esse trabalho do Ceará, inclusive, eu ajudei, porque muitos que estão lá são formados comigo em constelação, não é? E é um trabalho que ajuda muito a enfrentar a questão da violência de uma forma resolutiva, acolhendo, não é, também o agressor. No sentido de diminuir a reincidência, no sentido de tratar aquele sujeito, porque é um ser também, não é? E muitas vezes a mulher tem muita dificuldade de lidar com essa situação, porque aquele homem agressor é também o homem que é pai dos filhos, não é? E muitas vezes ela não quer se submeter novamente ou passar por uma situação de risco até de ser morta, mas ela quer, não é, que este homem deixe de ser um agressor.
Com certeza. Não é? Ela, como toda a sociedade, nós temos que pensar que a sociedade ela tem que ter mecanismos e abordagens e políticas públicas, não é? Que acolham também o agressor para que ele deixe de ser agressor. Sim. Então, eu penso que as constelações, elas trazem uma esperança de um trabalho nesse nível muito mais resolutivo. Uhum. No Ceará, Isa, existem consteladores trabalhando dentro das prisões femininas, das prisões masculinas, trabalhando com pessoas também que estão jovens, adolescentes que estão com medidas socioeducativas. Aqui em Goiás, nós já desenvolvemos um trabalho assim, inclusive eu dedico um dos capítulos do meu livro a relatar essa experiência. Foi uma experiência que nós desenvolvemos num coletivo, médicos e psicólogos, acompanhamos durante um ano 16 adolescentes. Foi uma experiência muito rica que a gente apresentou depois os resultados no Ministério Público. Então, tem muita coisa. Tem mesmo. E aí, você falando no seu livro, onde que a gente compra? Como que é? Ele está... Olha, o livro As Constelações Familiares na Medicina, o que as histórias revelam sobre sintomas, doenças e cura. Esse livro, ele saiu pela Cultrix, editora Cultrix Pensamento, né? Então, você encontra em todas as livrarias, as grandes livrarias, e também pela Amazon, né? E mesmo aqui em Goiânia ou em qualquer cidade, hoje em dia a gente compra muito pela internet, não é? Mas ele está em todas as grandes livrarias. Então, ó, fica a dica aí, vamos, né, comprar, porque eu acho que tudo que agrega, tudo que a gente pode trazer para conhecimento, para autoconhecimento é importante, são leituras bem importantes. E assim, qual foi a decisão, o que você sentiu antes de escrever, por que você entendeu que seria ideal você fazer, né, deixar escrito, o que te passou, como que é? Olha, Isa, eu gosto muito de escrever, sempre gostei muito. Eu tenho um outro livro que eu escrevi, já tem 24 anos, eu sei porque é a idade da minha filha, que eu estava grávida dela quando eu lancei o livro, legal. Que é um livro sobre saúde da mulher, mais especificamente nessa fase da menopausa. Que legal. Esse livro chama Viva a Menopausa Naturalmente. Eu escrevi na época que eu desenvolvi um trabalho com mulheres em São Paulo, através do Serviço de Saúde Público, do SUS, né? E no meu próprio consultório também, foi uma experiência muito rica também. E quando eu comecei a trabalhar com as constelações, eu comecei a escrever algumas coisas, terminava aquela constelação, aquilo era algo que eu sentia como tão importante, tão impactante. Então, eu comecei devagar, escrevendo. Não só eu escrevo neste livro as constelações que eu conduzi como terapeuta consteladora, mas eu também relato experiências que eu tive como representante em constelações conduzidas por grandes consteladores, como o próprio Dr. Gunther Weber, né? Esse alemão com quem eu estudo e atuo muito junto. E numa das constelações ele acompanhou foi durante o curso, ele acompanhou uma mulher com câncer numa fase já bem avançada, praticamente terminal, e eu tive uma experiência riquíssima de representar o destino dessa paciente. Nossa, que Foi forte. uma constelação muito forte que trouxe um grande alívio para essa mulher. Obviamente que ela estava num processo de um câncer bastante avançado, já inoperável, e o que ela buscava era paz. E também um alívio das dores e tudo mais. E ela, depois dessa constelação, ela teve um período de muita serenidade, onde ela conseguiu se organizar, e os familiares são muito agradecidos porque a passagem dela foi uma passagem tranquila e serena, e eles acreditam que a constelação ajudou muito, porque a constelação também tem esse propósito, não é? Então eu comecei esse caso, eu relato no livro, e comecei a relatar também experiências minhas. Ele é um pouco autobiográfico. Perfeito. Eu começo contando uma história minha, do meu irmão mais velho, que veio a falecer, a gente fala desencarnar, né, numa linguagem mais espiritualista, com a idade de 15 anos.
E muito interessante que muitos anos depois, em seguida, eu tinha 14 anos, ele tinha 15, quando ele fez a passagem dele. E tem o título, o primeiro capítulo do livro, eu digo, o subtítulo é assim: Eu vou, mas você fica. E foi o que ele disse para nossa mãe. Ele disse: eu vou desencarnar antes de completar 18 anos. Olha. Eu vou, mas você fica. Ele disse, e ele teve uma morte súbita por um aneurisma cerebral. Não é? 3 meses depois que ele disse isso para nossa mãe. Olha só. E isso me marcou muito, obviamente, a família toda. E muitos anos depois, numa constelação, eu percebi a dinâmica que estava envolvendo aquela fala dele. Como se ele fosse no lugar da mãe, uma mãe que estava também muito identificada com uma situação vivida na infância dela, com a morte do pai. Não é uma morte precoce por suicídio do pai, que é o nosso avô. E toda essa dinâmica trazendo muitos casos de depressão, de mortes prematuras, e como tudo isso é trabalhado com as constelações. Então eu conto um pouco essas histórias também neste livro. O diretor, né, o dono da Cultrix, né, o grande editor, Ricardo Riedel, quando ele leu o meu texto, ele me chamou até lá, eu fui numa reunião com eles em São Paulo, que obviamente que é uma honra para mim ter um livro publicado por essa editora. Claro. E ele disse para mim assim: você é uma ótima contadora de histórias. Eu acho que eu sou isso mesmo, eu gosto de contar histórias. E este livro eu conto muitas histórias interessantes. É um livro para quem está estudando sobre constelações, ele é um texto básico de que ensina as pessoas como conduzir um trabalho, mas muitos que têm lido o meu livro são leitores que querem se autoconhecer e conhecer mais sobre a vida, sobre o ser humano, sobre a família. Então, eu gostei de escrever. O livro tem assim uma venda muito grande. Que coisa boa. Estou muito feliz. É isso mesmo. E tem quanto tempo que você lançou ele? Esse livro, ele foi lançado durante a pandemia. Até alguns amigos estão querendo fazer esse ano ainda uma noite de autógrafos, um lançamento. Eu estarei lá, vamos marcar. A primeira edição 2020. Que legal. Então, exatamente isso. Foi bem um período da pandemia. E aí que deu para você, assim, nessa pandemia a gente deu uma parada, né, Dagmar? Não foi possível fazer, por exemplo, uma noite de momento de autógrafos público, mas nós fizemos muitos eventos online. A gente aprendeu. Não é? Inclusive aprendemos sobre a beleza de um podcast como esse, Mente Holística. E muito bacana, essa possibilidade da comunicação ser no mundo inteiro, né? Também. Ao mesmo tempo que você está aqui, a gente está, né? Quando vai para o YouTube, quer dizer, é uma linguagem que alcança, né? Quem estiver e onde estiver querendo, né? Saber desses temas. Então, eu também estou aqui me desafiando, né? A cada dia eu me desafio mais, porque é uma responsabilidade mesmo a gente trazer pessoas para falar de temas tão relevantes, né? E são pessoas, né, como você, por exemplo, que é uma estudiosa, quer dizer, seu tempo todo é dedicado para isso. Então, eu vejo realmente a importância, né, dessa conversa, né, de você poder falar isso que você está falando, que eu acho, assim, sensacional. Eu acho que é isso mesmo, nós estamos vivendo num momento no planeta em que as pessoas estão realmente precisando de buscar, né, de se buscar. Né, porque no momento de tantos, né, suicídios, tantos descontroles, né, que estão acontecendo, enfim, está sendo, né, muito prazeroso realmente a nossa conversa. Mas fala mais um pouquinho do seu instituto. Vamos... Né? Sim, o IBS, Instituto Brasileiro de Soluções Sistêmicas, ele foi criado, nós iniciamos esse instituto aqui em Goiânia com o propósito de ajudar a sustentar esse campo das constelações, seja na promoção de eventos, workshops, atendimentos, mas principalmente na área da formação. Então, hoje, nós temos esse núcleo aqui em Goiânia, temos um núcleo forte também no Ceará,
né, em Fortaleza, mas nós já levamos o curso, a formação básica em constelação familiar. Temos também um trabalho com as constelações organizacionais, onde nós reunimos professores, pessoas capacitadas para dar esse curso, mas a nossa experiência maior é com as constelações familiares. E a gente já formou cerca de 600 pessoas no Brasil com esse método. Que coisa boa. É um curso vivencial. Terminamos esse último curso, ele foi 100% online, pelas circunstâncias. Sim. Apenas no momento final, já havia passado o período mais grave da pandemia, nós conseguimos reunir quase 100% da turma num workshop aqui em Goiânia. E olha que essa turma tinha pessoas do Brasil inteiro e também um grupo grande da Suíça. Olha que legal. Exato, da Suíça, brasileiras, não é, que moram na Suíça e que fizeram a formação conosco e vieram no workshop de encerramento do curso. Muito bom comemorar, muito bom, né, muito bom. Eu falo que é um encontro, um reencontro, né, exato, com pessoas. Exato. Agora, essa próxima formação que nós estamos lançando agora, no começo de dezembro, a gente já está lançando para o ano que vem. Essa formação ela será híbrida, ou seja, uma parte será online, a gente usa aquela metodologia do Zoom, né, a plataforma do Zoom, e também teremos seminários presenciais, tanto em Goiânia quanto em Fortaleza. E a depender do número de alunos de São Paulo, a gente pretende também fazer alguns dos módulos também presenciais em São Paulo. Então, estamos nesse momento de lançamento do nosso 17º curso. Olha que legal. Com muita alegria. Que coisa boa. Eu falo que, né, que eu estudo um pouquinho, né, também de Cabala. Sim. E 17 é um número maravilhoso, né? É mesmo? Que bom. É o 1, que é uma ideia, e o 7, que é um caminho, que agora, né, está indo para um... Olha que muito interessante. Legal. Muito bom. Que interessante. Obrigada. Vou ler mais sobre... Eu gosto muito da Cabala, mas não tenho assim, esse conhecimento. Então, o tema aqui realmente, como você falou, é bem abrangente e tal. Agora eu quero assim que você, né, se você lembrar de algum caso em que a pessoa teve, né, que você sentiu bem importante, que teve um resultado, porque eu falo que a constelação, além de ser algo que, né, trabalha com a gente no nosso interno, ela é uma terapia breve, vamos dizer assim, né? Dependendo do movimento que o cliente, o paciente faça, ela é bem, eu vejo que ela dá um resultado mais rápido. Aí você tem um fato para contar de alguém que deu um resultado assim que... Tenho muitos. Imagino, né? Mas vamos... Eu procurei colocar no livro aqueles casos que eu tive a oportunidade de acompanhar depois, e, não é? São muitos casos, Isa. Me impacta muito quando eu atendo, por exemplo, crianças, né? E é possível você atender crianças junto com os pais, obviamente, ou a mãe, o pai, os dois juntos. E crianças, por exemplo, com um quadro de desatenção, déficit de atenção, hiperatividade, que em alguns casos tiveram um resultado muito bom com a constelação, quando a constelação mostrou que, na verdade, aquela criança não é que ela é desatenta do nada, ela está super atenta a algo que está acontecendo com a mãe ou com o pai. Às vezes é uma mãe depressiva, com pensamento em suicídio, a criança capta essa informação e ela não pode ficar tranquila, brincando na escola, porque ela é tomada por essa informação e ela quer salvar a mãe, ela quer proteger a mãe, não é? Um outro caso de um menino que eu cito também no livro, que me impactou muito, um menino já na sua faixa dos 11 anos, que começou um quadro depressivo, inclusive com pensamento em suicídio. Isso, infelizmente, tem acontecido com muita frequência, não é? E esse menino muito depressivo, não queria mais ir para a escola, falava só em morrer, em si mesmado. E os pais vieram para uma constelação, o menino também veio, e a constelação mostrou que naquela idade de 11 anos, o pai havia perdido o seu próprio pai.
e havia perdido o pai e, de uma certa forma, carregava ainda essa dor e esse sofrimento e essa identificação com aquela perda. Então, a constelação pôde trazer, então, um representante para o menino, para o pai e para aquele avô, o pai do pai, que havia morrido cedo, não é? E muito interessante porque o pai do garoto estava presente e o pai identificou realmente essa dificuldade de superar aquele luto, apesar de tantos anos, não é? E ali ele pôde ter um diálogo com o filho e dizer para o filho, né, meu querido filho, esse foi o meu destino. E o filho, durante o próprio trabalho, ele acabou revelando algo que ele não tinha dito ainda para os médicos que o acompanhavam e nem tampouco para os familiares, que uma das causas da tristeza dele é que ele achava que o pai iria morrer. Nossa, que coisa. Então você veja que aquela identificação ali num nível subconsciente, quando isso vem à luz, e todos os estudiosos da psique humana falam sobre isso, não é? O que está atuando sobre nós e que nós não temos consciência, e quando aquilo vem à luz é o primeiro passo de transformar essa realidade. É tomar consciência. E esse foi um resultado muito bom. Durante algum tempo, essa família seguiu no meu consultório, né, de homeopatia, e já se passaram alguns anos, e esse menino não teve mais nenhum episódio dessa forma, né, de depressão. Um outro caso, só para encerrar, que eu sei que nós estamos no nosso tempo, é um caso que eu também cito no livro, que também foi muito impactante, que é um jovem, na época ele tinha 15 anos, e que ele estava com sintomas que haviam sido diagnosticados como um possível transtorno psicótico, tipo um transtorno bipolar do humor, né? E que começando algumas crises de mania e a mãe muito preocupada porque um menino que nunca tinha apresentado nenhum sintoma, e eu sugeri uma constelação, e a constelação mostrou uma situação em que Bert Hellinger relata na sua vivência também, essa dupla identificação que às vezes a pessoa tem com a vítima e com o agressor do seu sistema familiar. E era o caso desse jovem. Ele estava identificado com um avô que havia sido um homicida, que matou várias pessoas e que não teria sido, inclusive, condenado por isso, em função de toda uma situação de poder, etc., não é? E ele se identificava também com as vítimas do avô. Isso é algo que Bert Hellinger está nos alertando. Como as vítimas do nosso sistema familiar, elas também pertencem ao sistema e nós precisamos olhar para elas. Exato. Então, nessa constelação havia esse fenômeno, essa dupla identificação. O representante dizia assim, eu posso morrer ou matar, tanto faz. Olha. Quer dizer, ele se identificava tanto com o agressor, o avô homicida, quanto com as vítimas do avô, que foram mais de 4 vítimas, segundo a mãe nos relatou. E a constelação trouxe essa informação de uma forma muito contundente e clara. Este é uma pessoa que hoje já é um homem adulto, um formado, um professor, e que eu ainda acompanho algumas vezes. Ele ainda vem ao meu consultório e é uma pessoa que está muito bem, tranquilo, uma pessoa muito tranquila, pai de família, etc. Então, é um caso que eu cito e que reforça essa tese de que os transtornos, uma parte dos transtornos, principalmente psiquiátricos, eles trazem como causa esses traumas transgeracionais, essas identificações. E como o trabalho da constelação é um trabalho bonito, porque ele traz a possibilidade de uma harmonia com esse passado, de uma cura. Não é uma cura só individual. Esse jovem, quando ele traz essa identificação, ele está tentando trazer para o sistema uma visualização de um trauma que precisa ser enfrentado. E muitas vezes ele está fazendo isso, aquilo por todos do sistema.
aquilo que a gente sabe, né, na física quântica, ele vai tanto no passado quanto no futuro. Exatamente, Quer dizer, ele traz todo esse equilíbrio, né? E Isa, só assim para terminar, Fique à vontade, né? Vamos. Mas eu acho que nós já estamos no nosso horário mesmo. Nós temos desenvolvido já há algum tempo, e agora de uma forma mais sistematizada, mais organizada, uma introdução, um atendimento com constelações familiares no hospital psiquiátrico, a Casa de Eurípides, Hospital Espírita Eurípides Barçanufo. Toda segunda-feira à tarde nós temos uma vivência lá tem pessoas, médica, a doutora Dulcineia, a Cibele, que é nutricionista, que são também consteladoras, e eu, a Maria, psicóloga também consteladora. Nós formamos então ali um grupo e nós atendemos os pacientes, seja do hospital dia, pacientes que estão na unidade de dependência química ou mesmo que estão passando pela unidade de internação do transtorno mental. E tem sido uma experiência riquíssima. Eu imagino. Eu espero um dia poder escrever sobre essa experiência exclusivamente, porque ela tem sido, assim, eu diria até revolucionária dentro da terapia aos pacientes ali no hospital. Muito interessante quando o paciente é o cliente, mas quando ele também atua como representante. Isso tem sido muito... enriquece tudo, e traz aponta para a cura de uma série de sintomas, não é? É uma tomada de consciência que a pessoa tem. Às vezes sai daquela vitimização, sai daquele círculo vicioso, compreende aquela dependência química de uma forma mais integrada e assim pode compreender também os caminhos de solução. Então, eu gosto muito desse trabalho. Eu imagino, isso contagia realmente, né? Porque, como você relatou aí, você vê o resultado. Exato. Você vê que a pessoa saiu de um ponto e está em outro. Exatamente. Quer dizer, eu acho que não tem nada melhor do que essa doação, vamos dizer, né? Exato. De tudo que você faz, do livro, dos cursos, das vivências, para contribuir, para ajudar o próximo. Exato. Eu vejo, sabe, que não tem como dar errado, sabe? Assim, nessa coisa de querer ver o outro bem, né? Exato. E nós ficaríamos muito mais aqui, né? Eu, pelo menos, ficaria te ouvindo. Mas é isso, eu vejo, né, que assim, o recado foi dado, tem muita coisa aqui que quem nos ouvir, né, vai poder tirar dessa conversa para si mesmo, para alguém do lado que está precisando, né? Depois nós vamos deixar, obviamente, o Instagram da doutora aqui, quando for para o YouTube. E quando estiver perto de ir para o ar, ela vai colocar lá no Instagram dela para vocês assistirem, para quem puder. Com certeza, né? Com certeza. Então, é isso. Eu quero de novo agradecer sua presença, seu tempo disponível. Sei que é um assunto que você gosta, mas pelo tanto que você falou que faz, seu tempo eu sei que né? É bem contado. Mas muito, muito obrigada, Dagmar. Eu que agradeço. E depois, né, ainda não falamos, né, que você entrevistou a autora de uma nova mulher que está na Netflix e que fala sobre constelações. Isso aí também. Com certeza. Dá outro tema aqui. Com certeza. Essa série ela é maravilhosa. Ela projetou mais ainda as constelações para o mundo todo. E a gente acabou de ter a notícia, né, da própria Nura Nevansity, que é a autora, que nós teremos uma segunda e uma terceira temporada. Nossa. Estamos aguardando uma nova mulher na Netflix. Então é isso, gente. Todos nós, né, podemos nos tornar uma nova mulher, um novo homem, né, fazendo essa terapia da constelação familiar, buscando esse conhecimento para crescimento próprio. É uma ajuda muito boa. Não é? Muito obrigada, Isa, e parabéns aqui pelo seu estúdio, pelo seu trabalho. Foi um prazer, viu, estar aqui com você. Para mim também. Muito bom. Obrigada. Obrigadão.